Boa noite, tudo bem com todos e todas? Bom, eu estava aqui no melhor papel aqui de telespectador, ouvindo, sempre aprendendo com vocês, desde das nossas aulas lá no IDP, que a gente compartilha ideias e ideias que se sobrepõem até as nossas opções, profissionais, políticas. E esse grupo aqui é a demonstração de que o direito eleitoral é apaixonante e sempre inovador. E acabei de ouvir uma frase aí da Magda excepcional, que resume bem os temas, principais temas do direito eleitoral, né? Em que pese não esteja na moda, é um clássico. Então, se aplica a quase tudo do direito eleitoral. A gente tem picos, né? Cada eleição tem seu debate da moda. Nós já tivemos infidelidade partidária, nós já tivemos a inauguração da figura da pré-campanha nas eleições anteriores, né? E provas também. Acredito que a gente tenha mais uma ou duas eleições pela frente debatendo provas, porque a inteligência artificial ainda é um elemento novo, deepfake, uma série de ferramentas novas que vão fazer parte do processo eleitoral, até porque, apesar do esforço normativo, nós não temos como controlar a utilização através das redes sociais, né? Nós sabemos que, há tempos atrás, era mais fácil controlar porque a propaganda eleitoral, as campanhas, elas eram por rádio, TV, propaganda impressa, e seu limite era muito claro, né? Hoje não, as fontes, né, são variadas, elas partem das mais diversas fontes, inclusive do próprio jurisdicionado, que na sua criatividade é, pode exceder ali no uso das plataformas, no uso da sua rede social, das manipulações. Há um tempinho atrás, um pouquinho atrás aí, o máximo que se fazia era riscar o santinho ali, desenhando na cara do candidato, né? Mas atualmente as ferramentas permitem muito mais, né? E falo aqui um pouco sobre pré-campanha, porque essa figura nova foi uma tentativa de aclarar e regulamentar e também fiscalizar um pouco o comportamento dos candidatos e candidatas na, na, no caminhar para as eleições, no caminhar para o processo de campanha eleitoral propriamente dito, né? Então, pré-campanha, ela tem vinculação com a campanha. Então, é uma preparação, é uma amostra daquilo que se pratica durante a campanha eleitoral. Então, se é pré-campanha, eu também tenho as proibições daquilo que é proibido no período de campanha. Então, se algo que é proibido na campanha é também proibido na pré-campanha. Esse é um conceito que a gente tem que ter bastante claro para partir de uma visão de trás para frente. Já tem que ter cautela, e aqui o foco é a gente tentar dar um pouquinho mais de tranquilidade e segurança para quem pretenda ser candidato, se conhecer o que é a campanha. Conhecendo o que é uma campanha, fica mais claro, mais viável o conhecimento do que se pode ou não durante a pré-campanha, né? E a pré-campanha ela é saudável, faz muito bem para o processo eleitoral, é uma oportunidade para que o pretenso candidato e candidata ouça o seu eleitorado, o seu potencial eleitorado, formule seu plano de governo, seu plano de ideias para o parlamento, para que ele mostre suas qualidades pessoais, o seu histórico e compartilhe um pouco das suas ideias. Então, esse espaço de pré-campanha foi pensado, foi idealizado com base em ideias e demonstrar um espaço que fosse possível para o candidato e candidata demonstrasse qual é o seu pensamento e ouvir
o eleitorado, naquela troca de experiências, o pretenso candidato, candidata, ouvir para construir o seu plano e de antemão já também manifestar qual é a sua ideia inicial para o seu mandato, né? Seja como prefeito, seja como integrante do parlamento. Então, primeiro, pré-campanha é algo, é um momento saudável, um momento muito importante. O tempo de campanha eleitoral foi encurtado, ele começa ali de 16 de agosto e termina na data da eleição, no mês de outubro. Então, é uma corrida de 100 metros, com muitas limitações e barreiras, e a pré-campanha ela tem uma total importância para isso, mas nem tudo se é permitido durante a pré-campanha, né? Nós temos uma limitação que não é permitido que se peça o voto expressamente. Não pode haver pedido direto expresso de votos. A evolução da nossa jurisprudência e aí dos nossos instrumentos normativos é, avançaram para também fiscalizar, também botar os olhos naquilo que se chama de palavras mágicas, né? Aquela criatividade do candidato de não pedir voto diretamente, mas nas suas colocações deixar bem claro que está pedindo voto, né? E aí nós temos jurisprudências que falam em vamos juntos, vem comigo, me acompanha, vem para o lado do bem, município tal, caminhando para o futuro. Então, essas expressões que deixam muito bem claro que aquilo se trata de uma venda de uma candidatura, de um pedido de voto. A nossa legislação não permite, nós já temos uma série de jurisprudências que citam expressões que são consideradas ilícitas, né? Então tem que ter bastante cautela e lembrar sempre que pré-campanha é para compartilhamento de ideias e compartilhamento do seu currículo, do seu pensamento, do seu histórico e do porquê que você pode contribuir com aquela localidade, seja município, estado ou mesmo na União. Também tem que ter muita cautela de como você leva a sua pré-campanha nas redes sociais, e os gastos também são bastante importantes. O primeiro e mais emblemático caso de perda de mandato em razão de atos de pré-campanha já começou alto, né? Já começou com o sarrafo muito alto, que foi uma senadora da República, do estado do Mato Grosso, que veio, a senadora Selma Arruda, que veio a perder seu mandato por atos praticados na pré-campanha, né? Tanto relacionados gastos e aos modos de disseminação, de propagação nas suas redes sociais, né? No processo teve apreensão de material impresso, material até de jingles, e os jingles já falavam em campanha, né? Muito antes até do período de registro. Nós também tivemos outro caso muito emblemático que foi bastante discutido, o caso do senador, também senador, né, do Sérgio Moro, que embora não tenha perdido seu mandato, mas a discussão foi bastante acalorada, bastante intensa, né? Muitos cálculos, muita discussão do que seria gasto do partido ou gasto do candidato, e aí tiveram que separar os gastos em que eram praticados, direcionados ou geravam benefícios para o partido, e aqueles gastos que poderiam ser taxados ou incluídos como gastos de campanha, né? Outra coisa que é importante para a pré-campanha, que se utilize a pré-campanha, é para a construção de candidaturas, e aí eu quero destacar as candidaturas de mulheres, porque a fraude, muitas vezes, ela acontece na reta final, naquele desespero, os partidos não se preparam, não oportunizam as candidaturas de mulheres, e aí na reta final, até utilizo uma expressão pegando lá do histórico caso Marbury versus Madison, né? As candidaturas da meia-noite, né? Os partidos na noite ali, no limite do prazo de registro de candidatura, estão desesperados procurando
parentes e pessoas que não têm histórico nenhum com o partido, ou mesmo não tiveram oportunidade de ter a sua pré-campanha, de construir o seu nome. Então, a pré-campanha, ela também oportuniza com que se leve ideias abertamente e sem as limitações até do próprio partido, que muitas vezes não oportuniza, né, os instrumentos partidários para tanto, né? E a pré-campanha ela permite isso, né? Que haja a livre iniciativa de as pessoas utilizem das suas redes sociais, construam seu legado, seu nome, e para o momento ali das convenções, o pretenso candidato ou candidata tenha um acervo, tenha um histórico de pré-campanha que sirva de embasamento para que possa ali fazer parte da disputa interna partidária, né? Lembrando sempre que na reta final, no processo de construção das convenções, os candidatos podem até ser mais incisivos na propaganda intrapartidária, né? Pode já se vender como pré-candidatos para os membros do partido, e isso é válido, e isso é até bastante oportuno. É muito importante que se faça isso durante a pré-campanha, porque os partidos também têm a ótica principalmente quando eu falo de eleições proporcionais, o partido trabalha com quantidade de votos. Então, o olhar do partido como instituição tem esse filtro de priorizar candidaturas que sejam viáveis, né? E a viabilidade de uma candidatura, ela passa pela pré-campanha por iniciativa do candidato, do pré-candidato ou pré-candidata. Reclama-se muito da falta de espaços, os partidos pecam muito nisso, principalmente nos órgãos diretivos, né? Como bem colocado pelas colegas que me antecederam. É fundamental que haja também a cota de cadeiras desde os órgãos partidários, para que se haja o olhar para essas candidaturas que chegam na reta final, no momento de registro, precisando de espaço, precisando de oportunidade de fala, né? Então, na pré-campanha, os pretensos candidatos e candidatas podem fazer a sua carreira, de utilizar essa expressão, essa carreira, ainda que curta, mas chegue na convenção com uma rede social estruturada, com um nome que já seja lembrado, um nome que já tenha visibilidade e que já seja um nome com potencial para voto, porque volto a falar, partidos pensam em votos, candidatos igualmente pensam em votos. Então, os dois têm a mesma necessidade. Há muito pecado ainda pelo acesso, pela falta de informações e pela disponibilização de estruturas para a viabilização de pré-candidaturas. Mas, já partindo para a minha conclusão, o que eu quero lembrar bastante é esse cuidado que o pretenso candidato ou candidata deva ter em lembrar, em conhecer o que é uma campanha eleitoral, o que é permitido durante a campanha eleitoral, para que ele possa praticar durante o período de pré-campanha. Como obter essas informações? Hoje, uma campanha, você tem que ter a sua assessoria de marketing, você tem que ter uma assessoria contábil e uma assessoria jurídica, e por iniciativa própria, pesquisar. Olhe, nós temos um acervo disponível hoje nas redes sociais, desde eleições, aí, os debates da eleição de 89 para cá estão disponíveis. Então, a gente tem muita ferramenta, muita informação disponível para fomentar uma pré-candidatura, né? Quanto a gastos, da mesma forma. Quem pretenda se candidatar a um cargo tem que saber qual foi o limite de gastos da última eleição para que ele faça um parâmetro, tenha uma noção de quanto ele vai poder gastar na pré-campanha. 10% do limite de gastos das últimas eleições é um limite bastante salutar, bastante saudável,
para que você possa gastar na sua pré-campanha, ali com impulsionamento, com rede social, com uma construção de imagem, lembrando que você não pode utilizar a mesma logomarca, mesmo jingle, mesmo layout, mesma imagem da sua pré-campanha, você não pode utilizar na sua lá na campanha, no período oficial de campanha, senão isso representaria uma extensão, um prolongamento da pré-campanha. E volto a falar, nós não temos na nossa legislação dizendo quando começa a pré-campanha, qual é o marco inicial da pré-campanha. Nós temos o marco final, que é o momento que eu faço a transição de pré-campanha para campanha. Mas o marco inicial, os atos, a postura e também a própria fala de algum candidato ou pré-candidato ou pré-candidato já se lançando como pré-candidato. Nós já temos pré-candidaturas oficiais no nível de Brasil, também já temos Brasil afora nos estados, alguns pretensos pré-candidatos, já que já se lançaram. Então, no partir do momento que você se lança pré-candidato, você já oficializa, você já traz para si o ônus e o bônus da legislação eleitoral. Bastante cautela com isso, bastante cautela nas falas. Nós temos os olhares da Justiça Eleitoral para aquilo que se chama de palavras mágicas, mas ainda podemos muitas coisas, né? Visitar a feira para comer um pastel ali com um caldo de cana depois de 2 anos não vai representar, por enquanto, pelo menos um gesto mágico. Ainda não temos a figura do gesto mágico, não. Mais palavras mágicas. Mas então já está liberado para ir na feira tomar ali um caldo de cana com pastel. Queridos e queridas, para essa nossa primeira edição, seriam essas as nossas colocações, esse ponto que eu queria contribuir. O direito eleitoral, ele não se exaure em uma edição de um evento, por isso a nossa ideia de que o book eleitoral seja dividido em edições, porque nós temos sempre temas que vão estar no nosso cotidiano, na nossa porta, batendo na nossa porta ali na pré-campanha e na campanha e no pós-campanha, porque nós temos também as prestações de contas e isso será abordado nas nossas próximas edições. Muito obrigado a quem está aqui com a gente, aos que assistirão depois. Meu boa noite agora, boa tarde, bom dia para os que vão assistir no meio gravado.